Muito bom dia, muito bom dia. Live da manhã. Hoje a gente vai falar sobre adaptabilidade e ambiente. A gente fala muito sobre isso, né? O ambiente, ele atrapalha ou ele ajuda o seu crescimento. Mas será que sempre você tem controle desse ambiente? Nossa, tá pegando aqui a etiqueta. Será que sempre você tem controle desse ambiente? Muitas vezes não. Muitas vezes você não tem controle nem do ambiente, nem das pessoas do ambiente. Existem pessoas que você precisa se aproximar. Existem pessoas que não tem como você se distanciar. E existem pessoas que você precisa se distanciar. Por quê? Porque senão você não cresce. Porque senão você continua na mesma, ou essas pessoas te puxam para baixo, ou elas te puxam para cima. Só que existem pessoas que não tem como você mexer. Por exemplo, um cunhado. Não tem como você mexer nisso. Pai, mãe, primos, convivência de parentes. Eles são seus parentes. Eles vão continuar sendo seus parentes. Você vai continuar tendo convívio com eles. Muitas vezes eles têm pensamentos que te levam para baixo. Muitas vezes eles têm pensamentos que te desanimam. Muitas vezes eles são pessimistas, mas eles são seus parentes, eles são seus familiares. Então é um tipo de ambiente que você não consegue modificar tanto, mas você também consegue mudar o seu ambiente no seu lugar. Lembra daquele versículo que eu levanto bastante para vocês? Se eu não salvo engano, é Gênesis 12. Sai da tua terra, sai da terra da tua parentela e vai para a terra que eu quero, que eu vou te mandar. Lá você vai ser abençoado e todas as famílias da terra vão se abençoar a partir de você. Quando Deus fala isso para Abraão, é bíblico. Você sair do seu ambiente, você sair daquele local da sua parentela para você poder crescer. Isso aqui é uma coisa que é bíblica e faz a diferença realmente. Mas não é de uma hora para outra. Não é uma coisa que, pô, eu vou pegar e vou fazer. Na maioria das vezes, principalmente se você começou do lugar onde eu comecei, você precisa conquistar dinheiro, você precisa conquistar conhecimento, você precisa conquistar algumas coisas. Não dá para você simplesmente pegar e sair, cuidar da tua vida, resolver tua vida. Você tem que se programar, você precisa fazer o ambiente acontecer, fazer acontecer no ambiente que você está. E aí que tá o ponto. Você vai ter pessoas que não acreditam em você. Você vai ter pessoas que não acreditam no seu projeto. Você vai ter pessoas que te desanimam. Você vai ter pessoas que fazem fofoca, que fazem você ter determinados comportamentos e até o ambiente, por exemplo, se você está num ambiente que todo mundo bebe, todo mundo bebe, todo mundo bebe, todo mundo bebe o tempo inteiro, o tempo inteiro, o tempo inteiro. Por mais que você seja uma pessoa, sei lá, mente forte, por mais que você seja uma pessoa que não se mistura a determinados hábitos, por exemplo, eu nunca usei droga, eu nunca gostei de nada que seja relacionado a fumo, por exemplo. Mas boa parte dos meus amigos usavam drogas. Entende? Eles falavam mal disso e quando chegou um certo tempo eles começaram a usar drogas. Eu nunca usei. Só que você fica naquele ambiente, você pega resquícios daquele ambiente. Você é julgado junto com aquele ambiente. Você está fazendo parte daquilo. Então, de certa forma, você também colhe os frutos do ambiente. Sacou? Então, por mais que você seja uma pessoa mente forte, se você tem um ambiente com hábitos ruins, você pode não cair para os hábitos ruins, mas você vai cair para outras coisas e você também não vai somar. Porque pensa bem, se você está convivendo com pessoas, com atletas, por mais que você não seja um atleta, mas você convive com os atletas, você começa a mudar sua mentalidade, você começa a ter experiências de uma pessoa que come diferente, que treina diferente, que tem uma motivação diferente, isso aqui vai impactar na tua vida. Se você convive com pessoas muito estudiosas, pessoas para frente, empreendedores, você vai absorver coisas do ambiente. Por quê? Porque o ser humano é como se fosse uma esponja. Ele absorve coisas do ambiente. Agora, se você não tem um ambiente propício para você absorver coisas boas, você não só vai absorver as coisas ruins, mas você vai deixar de absorver as coisas boas. E esse que é um ponto aqui. A sua vida está passando.
A sua vida está passando. E você está num processo de aprendizagem. Você está num processo de aprendizagem o tempo inteiro. Se você não consegue conversar com alguém sobre aquilo que você está aprendendo, se você não consegue transbordar na vida de ninguém aquilo, se você não consegue ter diálogos, você não desenvolve. Se tem uma coisa que abriu minha mente muito forte aqui quando eu vim morar na Europa, é que muita gente fala inglês e fala vários idiomas. Eu já conversei com um motorista de Uber que fala 7 idiomas. Eu falei, cara, como que você faz isso? Ele falou, eu era garçom. Então eu sei falar um pouco de árabe, sei falar francês, sei falar espanhol, sei falar português, sei falar inglês, sei falar. Ele catou, levantou alguns idiomas. Eu falei, caraca. Ele falou, é ambiente, meu irmão. Você vai convivendo com as pessoas, você vai pegando. Aquilo abriu minha mente de um jeito que eu falei, uau, uau. Você tá vendo? Por que, que o brasileiro geralmente não fala inglês? Porque ele não tá no ambiente disso. Porque ele não está num ambiente que ninguém fala. Qual é a maneira mais fácil de aprender um idioma? Essas pessoas elas aprendem sendo garçons, eles aprendem na convivência. É você sendo uma esponja. Não é necessariamente na escola de inglês. É ambiente. É você estar num lugar que todo mundo fala inglês e você tem que falar inglês. É igual eu estava conversando com um português aqui. Aqui em Portugal, os filmes não são igual no Brasil, que todos os filmes são dublados. Não. Aqui, a maioria dos filmes são legendados. Então a pessoa ela vai treinando o ouvido dela a vida inteira. A vida inteira treinando o ouvido dela para quê? Para falar inglês. Para entender inglês. Aí ele falou assim: é por isso que vocês brasileiros não falam. Vocês não treinam o ouvido de vocês. Tem que treinar o ouvido. E esse é o ponto aqui. Você precisa treinar o seu ouvido, você precisa treinar esse lado esponja. Porque se você não absorve, atrofia. Se eu não estou fazendo live aqui todo dia direto, o que, que acontece? A minha desenvoltura dentro de uma conversa, dentro de uma palestra, dentro de uma live, ela cai. A minha linha de raciocínio aqui de trazer um tema por dia, me desafiando aqui, faz eu crescer muito. Agora, se eu não estivesse fazendo isso, atrofia. Se você não tem com quem conversar, se você não tem um ambiente para trocar, o que, que acontece? Atrofia. Você começa a perder aquilo que você aprendeu. Você começa a parar de absorver. E quando você para de absorver, o que, que acontece? Você absorve outras coisas, porque não tem como ficar no zero aqui. Você sempre vai estar aprendendo alguma coisa. O ser humano é um ser sociável. Você sempre vai estar aprendendo. Só que muitas vezes vai estar aprendendo tão pouco, mas tão pouco, mas tão pouco, que a tua cabeça ela vai começar a pensar devagar. Ela vai começar a não funcionar bem. Isso inclui inteligência, isso inclui técnica, isso inclui desenvolvimento de fala, isso inclui um monte de coisa. Se você está num ambiente que todo mundo fala gíria, todo mundo fala um palavreado, você vai começar a falar aquele palavreado. Você vai começar a pensar daquela forma. Se você não absorve repertório cultural ainda, não lê livros, não está exposta à alta cultura, aí piorou mesmo. Por quê? Porque o seu cérebro ele vai puxar informações do quê? Do seu convívio. Se não tem informações, você não vai ter o que puxar. Ou você vai puxar aquele palavreado, ou você não vai ter o que falar. Eu já vi pessoa famosa. Vai conversar com alguém e fica que não consegue falar, não consegue desenvolver. Não consegue desenvolver pelo simples fato do quê? De não ter o que puxar, de não ter o que falar, de não ter desenvolvido isso. Então, assim, o que, que precisa ser feito? Você já entendeu essa parte. O que, que precisa ser feito? Você precisa começar. Aí entra a adaptatividade. Não tem jeito. Você está na pior escola, você está na pior cidade, você está no pior bairro, você está com amigos tóxicos, você vai ter que fazer acontecer nesse lugar. É você e você. O que você tem que fazer é diminuir o máximo possível as influências negativas e fazer acontecer. Estudar, empreender, se capacitar e ser o melhor daquele ambiente. A partir do momento que você é o melhor do ambiente, a partir do momento que você cresceu, é o momento de começar a absorver coisas novas. Na verdade, absorver coisas novas é desde o início, mas no sentido de mudar de ambiente, talvez mudar de cidade, talvez mudar de salão, talvez mudar de bairro, mas mudar. Porque quando você muda toda a sua convivência.
Você mudando toda a sua convivência, o que que acontece? Você vai viver dia após o outro o aprendizado natural. Ao sair na rua, você vai estar aprendendo. Ao conversar com as pessoas, você vai estar aprendendo. Você está entendendo como a coisa muda? Uma coisa é você ir de turista num país. Outra coisa é você morar nesse país. Quando você mora, quando você passa 2 meses, 3 meses num país, você começa a conhecer coisas que o turista não conhece. Você começa a aprender coisas que o turista não aprende. E essa é a ideia. Antes de vir para Portugal, a gente saiu de Itaquaquecetuba, a gente foi morar em Suzano, uma cidade que tinha do lado, que estava melhor, num condomínio. Para quê? Para trazer uma influência melhor para minha filha. Não adianta eu reclamar que a minha filha tá se relacionando com um cara que usa droga, alguma coisa assim, se eu estou proporcionando a escola para isso, se eu estou proporcionando amizades para isso, se eu estou proporcionando um monte de coisas que tem um monte de influências negativas. Depois não adianta eu reclamar que ela foi pro caminho errado. Não significa que todo mundo que tá lá vai pro caminho errado, mas dificulta o processo. Dificulta muito o processo. Lidiane, bom dia. Dificulta bastante o processo. Então, qual que é a ideia? Você precisa melhorar, facilitar o máximo possível. Você vai ter que se adaptar, você vai ter que ser forte em determinados momentos, você vai ter que lutar contra tudo, contra todos. Mas sempre que você puder mexer no ambiente, mexa no ambiente. Porque se você não mexer no ambiente, o que, que vai acontecer? Você vai ser influenciada pelo ambiente, você vai ter dificuldades, você vai ter um peso o tempo inteiro. O tempo inteiro você vai estar trabalhando com peso nas costas. O tempo inteiro você vai ter que estar lutando. O tempo inteiro você vai estar desanimando, respirando fundo e continuando. Por quê? Porque o ambiente não está favorável. Porque as pessoas que andam com você, elas querem ir para o Nordeste e você quer ir para o Sul. Não dá. Elas te puxam para lá e você te puxa para cá. Não rola, você não sai do lugar. Ou você sai, você acaba arrastando todo mundo, mas arrastar todo mundo nas costas é pesado. Você não tem a velocidade que você deveria ter para esse crescimento. Esse é o grande ponto. Então, o que, que eu quero trazer para vocês aqui? Em determinados momentos, você tem que ser a melhor da mesa. Você tem que ser a melhor do seu ambiente. Em determinados momentos, não tem desculpa. Tá na pior escola, tá nas piores condições, tá no pior bairro, tá na pior casa. Respira fundo, vai lá e faz. Mas assim que você fizer, você precisa ter isso aqui em mente. Essas mudanças de ambiente. Porque se você não tiver essas mudanças de ambiente em mente, o que, que vai acontecer? Você vai até ser a melhor do lugar, mas você vai ficar limitada. Sua mente vai ficar limitada. Seu crescimento vai ficar limitado. Você não vai ter como viver absorvendo e crescendo fortemente. A maior parte do seu aprendizado está no ambiente. A maior parte do seu aprendizado está nessa aprendizagem de convívio, igual eu falei para vocês. Você vive a cada dia, a cada conversa, a cada passo, aprendendo uma coisa nova, sugando coisas do ambiente. Se você não tem um ambiente propício para isso, o que, que vai acontecer? Você só vai conseguir aprender quando você estiver numa aula, quando você estiver numa live como essa, quando você estiver lendo um livro. E aí é um aprendizado que não é um aprendizado tão profundo quanto a vivência. Uma coisa é você pegar o que eu ensinei aqui para você na live e viver alguma coisa diferente no seu dia a dia. Outra coisa diferente, completamente diferente, é você ouvir falar apenas e não praticar. Então esse é o ponto. O seu ambiente vai tornar a tua vida uma verdadeira prática o tempo inteiro, uma verdadeira absorção, porque você, como ser humano, você é uma esponja. Você está absorvendo do ambiente. Sempre. Seja um ambiente bom, seja um ambiente mau, você está absorvendo. Agora cabe a você ir crescendo e ir mudando esse ambiente. Ir mudando as pessoas que fazem parte desse ambiente. Mudando aquilo que você enxerga. Antigamente eu enxergava um monte de mato. E paredes mal rebocadas. E pessoas usando drogas. Hoje em dia eu enxergo uma lagoa, eu enxergo uma floresta. Eu enxergo prosperidade. Eu enxergo coisas belas. Eu enxergo uma praia, moro perto da praia, moro perto da floresta, moro perto de uma lagoa. A sua convivência começa a mudar. A sua visão de mundo começa a mudar. A beleza conta, conta muito. Por que que hoje em dia
As pessoas querem deturpar a beleza. Porque a beleza ela ensina, porque a beleza traz paz para a alma. Quando as pessoas relativizam que tudo é beleza, que beleza é relativa, que beleza é interpretativa, que arte é interpretativa, o que que acontece? Eles pegam um cenário de conhecimento, de elevação de alma, né, que é a beleza, e passam para algo interpretativo, quando na verdade a arte não é interpretativa. A arte é para ser admirada, a arte é para ser belo, a arte é para tocar no coração do ser humano. Não é para ficar interpretando com a razão. Eles tiram algo que é do lado do sentimento e passam para o lado da razão. Então, o ambiente, a arte, coisas belas, a beleza do ser humano mesmo. Tudo isso traz paz de espírito, tudo isso faz você crescer, tudo isso faz você se motivar. Tudo isso faz diferença. Quando eu pegava trem e só via parede mal rebocada e gente usando droga, cara, eu tinha uma percepção de mundo. Hoje em dia, no ambiente que eu tô, com as coisas belas que tem aqui em volta que eu citei, é diferente. É muito diferente. A motivação é diferente. O seu trabalho é diferente. A aprendizagem, a frequência, tudo muda, tá? Então a minha mensagem para você hoje é essa: se adapte, seja melhor do seu ambiente, mas sempre que der, vai mudando o ambiente, vai mudando as amizades, vai mudando as frequências, porque isso aqui de verdade faz toda a diferença no seu crescimento, na tua vida, tá bom? Então vamos lá, vamos se conectar com o presente, vamos fazer a nossa conexão. Tem que levar a Larinha para a escola. Fecha os olhos e vamos respirar fundo 3 vezes para se conectar com o presente, fazer a nossa conexão. Fonte das bênçãos és tu, eterno nosso Deus, Rei do Universo, que nos deu esse dia maravilhoso. Muito obrigado por mais uma live, pela nossa união, por esse conhecimento. Que essa mensagem venha tocar nossos corações e venhamos ser cada vez mais criteriosos sobre os nossos ambientes, sobre as nossas frequências, sobre o que impactamos também, o que trazemos para o ambiente, porque nós também contribuímos para um ambiente bom ou ruim. E com certeza o Senhor, como um criador justo, o Senhor traz para a gente aquilo que a gente entrega, proporcional. Então, que venhamos fazer uma boa entrega, que venhamos gerar valor, que venhamos gerar impacto nesse mundo, para que possamos também ter um mundo melhor para nós. Respira fundo. Estica seus braços, se espreguiça. Fala assim, ó, 2025 é o meu ano. Eu quero que você repita isso todos e todos os dias. Porque a sua realidade, ela é fruto daquilo que passa pela sua cabeça. Tá bom? E é isso. Um abraço, fica com Deus, tamo junto. Até a live de amanhã, uma live de conhecimento bíblico, né? E se você tá vendo essa gravação, tem um link na bio aqui pra gente dar um passo juntos. Um abraço, fica com Deus e tamo junto. Tchau, tchau.